Hoje, a Polícia Federal, a delegada da Polícia Federal que investiga junto com a Procuradoria-Geral da República, a PGR, o caso da interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, sabe? É o processo que está o Bolsonaro contra o Sérgio Moro. Então, a delegada que está investigando, ela pediu para a Polícia Federal, ela é da Polícia Federal e pediu para a própria Polícia Federal uma cópia do inquérito do porteiro da Casa 58. Por quê? Porque essa investigação da interferência do Bolsonaro na PF, eles querem saber quais casos no Rio de Janeiro o Bolsonaro poderia se interessar ou já pode ter interferido na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E o que acontece? Quando saiu a informação de que o porteiro do condomínio do Bolsonaro, quando os assassinos da Marielle foram lá, ele colocou no livro que eles iam para a Casa 58, que era a casa do Bolsonaro. Lembra que o Sérgio Moro era ministro da Justiça e o Sérgio Moro mandou a Polícia Federal e a Polícia Federal convocou o porteiro. Ele foi 2 vezes na PF e ele mudou o depoimento. Ele foi praticamente obrigado a mudar o depoimento. Foi uma perseguição da Polícia Federal ao porteiro para que ele mudasse. Ele falou que se enganou. Engraçado que ele tinha dado 2 depoimentos antes em que ele dizia que os assassinos iam para a Casa 58. Quando ele colocou no livro, tem um livro lá no condomínio Vivendas da Barra, condomínio do Bolsonaro. Quando ele colocou Casa 58, o carro tal vai para Casa 58, aquilo foi antes da Marielle morrer. Então o porteiro não tinha bola de cristal para ver, esse carro aqui, esses dois são 2 assassinos, vão se encontrar com alguém, vão sair e matar uma vereadora e o caso vai ficar mundialmente conhecido. Não. Agora, a investigação que está na PGR, que o STF está conduzindo e que tem sempre em cada investigação uma equipe da Polícia Federal acoplada, uma equipe da Polícia Federal à disposição, a investigação agora vai ver, nesse caso, se houve interferência do Bolsonaro então. Mais do que isso, Carlos Bolsonaro apareceu lá antes da polícia e manipulou as provas. Quer dizer, obstrução de justiça, aquilo é crime, e ficou impune porque o Sérgio Moro era aliado do Bolsonaro e a Polícia Federal do Sérgio Moro jamais iria em cima do Bolsonaro. E aí ficou por isso mesmo, eles foram em cima do porteiro. O porteiro, imagina como deve ter sido ameaçado esse porteiro, como deve ter ficado ruim a vida do porteiro. Tá, aí ele mudou o depoimento. Agora, com a Polícia Federal voltando a investigar isso para ver se o Bolsonaro interferiu nessa investigação, o Bolsonaro agora, além de todas as investigações que ele tem contra ele, mais uma pode ser reaberta. E mais uma vão começar a mexer. E você sabe o que acontece quando você mexe no esterco, o que acontece? Começa a feder. Esse da interferência na Polícia Federal, o Bolsonaro tá com 2 abacaxis. O primeiro, o general Heleno, ele traiu o Bolsonaro. Ele falou, minha lealdade até você, Bolsonaro, vai até aqui, até essa linha. Mais do que isso, não. E qual é a linha? A linha é quando ele tinha que mentir em juízo. Ele falou isso, porque se o general Heleno falasse, não, ele deve ter falado sobre a Polícia Federal mesmo. Era mentira. E mentir em juízo é crime. E aí quando o processo provar que o Bolsonaro mentiu, o general Heleno ia estar lá como cúmplice e ia se enrolar. Então ele não mentiu, a lealdade dele ao Bolsonaro vai até essa linha. Então é um abacaxi gigantesco, porque, primeiro, o Bolsonaro ele percebe que os generais do governo, a lealdade dele está acabando. Desde que o Queiroz foi preso, estão todos calados. Para piorar, o general Heleno vai lá e trai o Bolsonaro e enfraqueceu completamente. O Bolsonaro tinha uma estratégia de defesa que era, eu vou falar que eu me enganei, que eu estava falando sobre a segurança dos meus familiares, a segurança particular deles, e vamos ver se cola. Tem várias contradições do Bolsonaro no caso, já fiz vários vídeos sobre isso aqui no passado. Mas, quando o próprio general Heleno, que estava lá na reunião, que é aliado do Bolsonaro, fala, não tem como o Bolsonaro ter falado sobre a segurança particular, era sobre a PF, aí ferrou. Para piorar, a Polícia Federal vai lá e fala, então manda aqui o caso da Marielle, do porteiro da Casa 58, e vamos reabrir esse caso e ver se teve interferência do Bolsonaro. A chance do Bolsonaro ser denunciado por vários crimes nesse processo é muito, mas muito grande. A investigação continua e vai acabar daqui cerca de 2 semanas. Ou se não pedirem prazo para prorrogar o prazo, eles podem pedir mais 30 dias ou mais 60 dias para investigar. Aí eu, Thiago, não faço ideia. Eu não sei onde está, em que pé está a investigação, porque partes dela estão em sigilo. O que acontece é que, se o Bolsonaro for denunciado por qualquer crime, quer dizer, são vários crimes dos quais ele é acusado, mas qualquer crime. A PGR fala, o Bolsonaro cometeu esse crime. Esses outros não, mas esse sim. O Congresso vai ter que votar, o Congresso Nacional vai ter que votar se o Bolsonaro pode ser investigado ou se ele não pode ser investigado. Se abre uma investigação, se ele vira réu ou não. E aí,
o que acontece? Se 2/3, é como se fosse uma votação de impeachment, 2/3 votaram sim, vai para o STF. No STF a gente já sabe o resultado. O STF, o Congresso votando sim, o STF votando sim, o Bolsonaro é afastado por 180 dias. E aí eu te dou um spoiler nessa série que se chama Política Brasileira. O presidente que é afastado não volta. Se o Bolsonaro for afastado, acabou, é dali para prisão. Tem outro processo no TSE, tem vários processos no TSE, mas tem 2 que são sobre o roubo de um grupo no Facebook, que foi hackeado e que o Bolsonaro ajudou a incentivar. Além disso, tem o inquérito dos atos antidemocráticos, que já prendeu vários bolsonaristas, que desbaratou aquele grupo do Gado 300, aquele acampamento, prendeu todos os líderes. Ontem, um dos líderes foi depor, chegou na Polícia Federal, foi preso. E na hora que ele chegou lá, a polícia falou, pô, tem um mandado de prisão aqui contra você, ó, tá preso. Pronto, mais um líder preso. A Sara Giromini, a terrorista, ficou 10 dias presa, vai sair hoje e ficar com tornozeleira eletrônica. Mas calma, não vai ficar muito tempo fora da prisão, não. Porque já, das duas uma, ou ela comete outro crime, ou já pedem a prisão preventiva dela pelos crimes que ela já cometeu. Ou o que acontecer antes. E não vai demorar muito para ela voltar para o lugar dela, que é enjaulada. Então, esse pessoal tá ferrado. Além disso, tem a investigação do Queiroz, tem investigações contra o Carlos Bolsonaro, e o STF decidiu que o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado por ser vereador. Ele tentou paralisar o processo, as investigações contra ele são várias. Ele tentou paralisar a investigação dizendo, eu tenho foro privilegiado, eu não posso ser investigado pelos procuradores da primeira instância. Se ferrou, o vereador não tem foro privilegiado, o STF já decidiu e vai voltar a investigação. Então, Carlos Bolsonaro também está com, aí eu roubo as palavras do Queiroz, desculpa a vulgaridade, uma pica do tamanho de um cometa para enfiar também no Carlos. Não é só no Flávio e no Queiroz, não. Tem o Carlos também. Então, Carluxo é outro que não deve estar dormindo direito nos últimos dias. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e quer ajudar a derrubar o desgoverno? Se inscreve no canal. É um segundo. Um segundo você se inscreve no canal e ajuda muito a gente a derrubar o desgoverno. Vamos para cima deles. Falou!